Que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Estamos aqui para saber, primeiramente, um pouco da sua trajetória no ramo da educação, das suas formações. A gente já teve o privilégio de poder ler uma de suas obras em parceria com o professor Robert Sidney, o livro Um Rigor Outro. E a gente gostaria de saber um pouco sobre você, primeiramente, suas formações, toda a sua trajetória. Então, eu fiz graduação em arquitetura. Então, eu sou professor de uma área, outra, né? Mas eu sempre trabalhei desde muito cedo com estética, história da arte. Então, isso me aproximou do campo da filosofia. Eu acabei tendo uma experiência longa antes de entrar na UFBA, com ensino com filosofia na Universidade Católica, a partir do componente estética e depois história da arte. Porque estética é filosofia da arte. Então eu entrei pela filosofia, entrei na filosofia pela estética. Ou seja, pela filosofia que pensa o sensível, as expressões artísticas, o processo de construção, de criação estética propriamente, que é a criação que acompanha a humanidade desde sempre. Depois, eu sempre me ocupei ali de colaborar com uma reforma do modelo de ensino de filosofia. E aí eu fui fazer mestrado e fiz uma especialização em Roma. Mas eu acabei, enfim, eu frequentei a Universidade de Roma, fiz a tese, mas acabei não defendendo. Aí vim fazer o mestrado em arquitetura e urbanismo, aqui na Universidade Federal. E desenvolvi uma tese de teoria, de hermenêutica. Tem até um livro, depois eu posso mostrar. Eu acabei publicando esse livro mais recentemente. Depois eu fui fazer o doutorado em educação, quando surgiu o concurso na UFBA para a disciplina Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia e Psicologia. Como eu estava trabalhando com um projeto de filosofia, minha proposta no doutorado foi essa, eu também tenho um livro publicado em torno disso, eu passei, já vinculando, né, fazendo doutorado em Filosofia da Educação e trabalhando com a prática docente em filosofia. Foi onde eu sempre trabalhei na graduação, até hoje. Logo em seguida, eu terminei o doutorado, enfim, e me vinculei ao programa de pós-graduação em educação, onde eu sempre tive uma linha de metodologia qualitativa e de metodologia que discute um modelo epistemológico que não é o modelo das ciências exatas nem das ciências da natureza. É o modelo das ciências de comportamento, psicossociais, que, se você a rigor, nós precisamos de um modo de fazer ciência que não se confunde com o modo de fazer ciência da física, que usa a matemática como instrumento de operação, de mensuração. Não quer dizer que não seja a física fabulosa, o que ela conseguiu fazer modernamente em termos de ciência. Mas só que nós somos seres que nos comportamos indiscretamente, né? Então, não somos um objeto que eu posso mensurar, medir, fazer assim, não vai reclamar, né? Ele não vai reagir. Enfim, nós temos uma estrutura de comportamento que nos obriga a fazer as contas com autoconhecimento. Então, eu sempre trabalhei na dimensão da pedagogia, tentando compreender as estruturas do comportamento, que são estruturas que não estão condicionadas nem determinadas pelas superestruturas da linguagem,
da sociedade, infraestruturas, ou tudo aquilo que são condicionantes que é necessário reconhecer. Tudo isso é verdade, são condicionantes, mas não são determinantes, no caso do ser humano. Então, no campo da educação, a gente pode desenvolver metodologias criativas que não tem nada a ver com as metodologias da objetividade científica posta como modelo, porque somos sujeitos históricos, sujeitos de contexto, sujeitos de relação. Há uma relatividade na nossa subjetividade, né? Do ponto de vista nossa relação conosco mesmo, com o outro e com o mundo. Não podemos esquecer isso nas pesquisas em educação, porque senão a gente vai fazer como alguns fazem, é uma pesquisa quantitativa que também tem sua função, evidentemente, mas em que você não observa as variações de singularidade, as variações de contexto, de interrelações. Então, me aproximei muito do que depois, lá em educação, passou a ser a matriz da multirreferencialidade, né? Que é uma matriz que, por exemplo, foi seguida pelo professor Roberto Sidney, pela professora Terezinha Frois, né? Assim, a professora Meira Arapiraca segue uma matriz similar, mas do ponto de vista da literatura, mas é uma matriz que tem a sensibilidade, a poética, a literatura, a construção humana, por isso que ela tem uma afinidade grande. Mas para dizer que nos modelos antropossociais não trabalhamos com reduções paradigmáticas monológicas. O que significa isso? A ciência moderna ela se baseia num conceito limite de um único nível de realidade, que é o macrofísico. Então toda ela é modulada no plano da macrofisicidade, através da lei da gravidade. No campo do comportamento humano, existem outros elementos a serem considerados. Por exemplo, o psiquismo tem suas próprias leis. Hoje a neurociência estuda isso de forma interessante. O psiquismo não segue as leis da gravidade, segue outras leis, mas tem leis próprias, né? Então, a multirreferencialidade permite compreender que qualquer sistema de conhecimento, qualquer sistema social, ele é distinto de qualquer outro. Eu não posso reduzir um sistema a outro sistema através de discursos generalistas, como a ciência moderna faz. Então, eu reduzo todos o estruturalismo faz isso, algum psicologismo faz isso, algumas correntes fazem o behaviorismo faz isso. Ou seja, eles reduzem estruturas assim, mecânicas, as estruturas que seriam de sustentação e que não têm a presença desse ser estranho e, ao mesmo tempo, fora do eixo, que é o ser humano. É um ser carente, é um ser que precisa de cuidado, é um ser complexo. Então, partindo da visão da complexidade, que a gente tem que articular a pesquisa em educação, para não corrermos o risco de reduzirmos a pesquisa científica em educação ao modelo da ciência monológica, que só pensa no nível da física, mas não pensa no nível da sensibilidade, da psicologia, dos valores, da espiritualidade. Eu desenvolvi, quer dizer, caminhando nessa direção, desenvolvi o que eu chamei de teoriação polilógica, que é uma epistemologia que abarca diversos planos de construção e que faz um esforço de pensar o campo como um campo complexo, transdisciplinar, interdisciplinar. E aí eu me apropriei da transdisciplinaridade, me apropriei da complexidade, como forma de reunir nesse campo que eu chamei de teoriação polilógica, os vários instrumentos de ação para se pensar a educação, as pesquisas em educação, as pesquisas de rigor outro, se vocês estão tendo acesso, né, dessa discussão, dessa provocação, em educação. Quer dizer, não dá para a gente reduzir a nenhum padrão conhecido, a nenhum nível de coisa já dada, porque nós somos seres humanos criativos, estamos numa deriva de movimento cósmico, que é infinita, porque é assim, né? E somos vida-morte o tempo todo, a vida é a morte é a vida, estamos numa transformatividade muito permanente, num fluxo que não termina. A gente tem que saber reconhecer isso.
e saber cartografar, saber descrever as coisas de maneira dinâmica, não de forma estática, como se você tivesse um ideal, como se tivesse uma realidade em si, como a ciência postula, e que você pode descrever através de deduções matemáticas, geométricas. Não, mas somos mais complexos do que isso. Precisamos de escuta, de atentividade, para percebermos as eflusões, as transformações, inter-relações entre campos, entre pessoas, entre grupos. E é isso que torna o campo riquíssimo. Um campo multirreferencial. A educação é um campo que tem psicologia, tem sociologia, tem antropologia, tem filosofia, tem estatística, tem o que você quiser, você bota tudo ali dentro. Então é um campo que tem muitos campos, mas só que muitas vezes não tem uma coordenação. Por isso você tem uma filosofia da educação, uma psicologia da educação, uma antropologia da educação, tentam unificar. A gente ousa unificar por meio de uma polilógica, quer dizer, tudo isso, eu tenho ali um campo psicológico, tenho um campo estético, tenho um campo epistemológico, político, ético, social, todos eles juntos, porque eles nos conformam. Nós somos seres de relação e complexos, e somos feitos de muitas partes, porque somos complexos, somos tecidos conjuntamente com muitos sistemas de sistemas, é o que a física hoje nos apresenta como visão de mundo. Ou seja, tudo na natureza, do átomo aos organismos vivos, dessa macronatureza e mesonatureza que nós percebemos, é feito de sistemas, de acoplamentos de sistemas, a maioria deles autopoéticos, que é um conceito que vem da biologia, e que é precioso, porque define um campo de autoprodução de organismos vivos que são fechados para o exterior, como o nosso sistema vivo é fechado para o exterior, porque se não fosse fechado para o exterior, a gente não conseguiria desenvolver o que desenvolvemos como vida inteligente, até chegarmos a esse tipo de vida inteligente que é o Homo sapiens, que é um tipo de determinação, né? Se a gente for olhar as possibilidades que se abrem como janela, são muitas, infinitas possibilidades. O universo é muito grande e cada vez mais a gente conhece isso. Então, isso para um pouco definir minha trajetória. Eu fiquei ligado à formação em filosofia, mas fui aprofundando teoria da complexidade, epistemologia da transdisciplinaridade, fui desenvolvendo um trabalho epistemológico muito ligado ao doutorado em difusão do conhecimento, que também funciona na FACEG. O doutorado multi-institucional, multidisciplinar em difusão do conhecimento, que hoje é o programa multidisciplinar, multi-institucional em difusão do conhecimento. E lá eu desenvolvo essas epistemologias do sul-sul, porque de repente também estou nessa linhagem decolonial, né? Então, pensamento que precisa superar esse horizonte eurocêntrico, essa autodeterminação eurocêntrica do discurso, que subjuga os povos originários, os povos africanos, afrodescendentes, e todos aqueles que são diferentes, LGBT, enfim, tudo aquilo que é diferente. É preciso introduzir no seio dos estudos humanos, porque tudo é diferente, né? E o princípio da diferença deve nos orientar. Por isso, por exemplo, na teoria ação polilógica, assim como na transdisciplinaridade, existe um princípio do terceiro incluído, não é o princípio do terceiro excluído. O terceiro incluído, com uma lógica, é um operador fabuloso, porque nos permite compreender que as coisas estão, tudo está relacionado com tudo. Nós não percebemos isso, mas tudo está relacionado com tudo. E tudo só existe porque existe tudo, ou porque existem muitas coisas. Então não dá para a gente ficar sendo reprodutor de um discurso colonizador que vem do norte. É preciso que a gente se revolte epistemologicamente, sejamos, vamos dizer, combatentes epistemológicos contra esse horizonte colonizador ideológico, para que a gente possa acolher os saberes tradicionais, os saberes da terra, os saberes que são saberes vivos e que não são escutados por ignorância, por falta de cultura, de lastro. Então, por que a gente eliminou os saberes originários
os chamados indígenas. Por que a gente não fez fortuna na compreensão da africanidade no Brasil, que é uma coisa fundamental? Como é que eu posso entender o povo brasileiro sem entender a africanidade? Como é que a gente excluiu o negro da nossa cultura porque ele é o mais discriminado? Por que a gente tem que ter hoje essa política de cotas como uma forma de integração, né, de correção de uma defasagem, de um desequilíbrio, de uma injustiça? Tem que ser reconhecida historicamente se quisermos evoluir. Então, na nossa perspectiva pedagógica, nós temos que lidar com o nosso tesouro, com as nossas culturas, com as nossas tradições, que são tradições que estão invisibilizadas, e que nós precisamos fazer um esforço de ciência para dar visibilidade. Por exemplo, no meu doutorado, a gente trabalha com difusão do conhecimento, difusão de sociedades tradicionais, difusão de comunidades de prática, difusão de comunidades. Então, tem muita gente fazendo teses nos povos originários, nas matrizes afrodescendentes, e outros mais, né? Os problemas de gênero, de sexualidade, de homossexualidade, enfim, de tudo aquilo que diz respeito a diferentes modos de existir. Porque é isso que faz com que o campo da educação seja rico e que permita que a pesquisa em educação seja uma pesquisa criativa ao infinito, e não seja uma mera repetição mecânica de dispositivos que vêm de outras ciências, tá? Ou da biologia, ou da física, ou da psicologia behaviorista. Quer dizer, o campo da educação é um campo próprio, porque é uma ciência. A gente pode dizer que existe uma ciência da educação feita de múltiplos, mas que tem que ter o seu rigor essencial, que não pode ser uma repetição nem do de fora, da colonização, nem daquilo que são os regimes molares, né? Aquelas estruturas muito rígidas que nos comandam, que se a gente não tiver um olhar crítico, a gente não desfaz. Então, pensando do Sul, na relação Sul-Sul, que é a nossa relação de origem, podemos formular coisas novas, que podem espantar o mundo, porque são coisas novas mesmo, coisas que a Europa nunca pensou, nunca agenciou, os norte-americanos nem sonharam com o que a gente pode fazer. Agora, tudo isso é muito desafiante. É muito desafiador, realmente. Mas é tão bonito de ver que a gente pode pensar numa nação inclusiva em que todas as matrizes que aqui estão podem dialogar e podem ser... O perfil do povo brasileiro é um perfil múltiplo, necessariamente. Então, eu não posso pensar o povo brasileiro sem pensar todos aqueles que constituíram esse povo brasileiro. E tudo aquilo que é a potência da diferença em relação a essa ideia de unidade, de controle, de hegemonia que dá nos regimes que a gente conhece, que são regimes autoritários, fascistas, nazistas, homofóbicos, misóginos, enfim, tudo que a gente não quer, porque é a desumanização ocorrendo, enquanto o projeto de uma educação, um projeto que permita a evolução de uma humanidade amorosa, compassiva, sensível, curadora de si, da natureza, do cosmos, porque é o que nós precisamos, nós precisamos nos curar a atenção com a alteridade radical e a atenção com o mundo que nos constitui. Complexamente, nós não somos um indivíduo isolado do nosso corpo, do nosso meio, do nosso psiquismo, da nossa sensibilidade, nós somos esse conjunto de coisas. E é isso que faz da educação um campo tão controverso, tão potente, porque é um campo onde você pode questionar esses valores dados, você pode questionar o estado de coisas, porque ciência é isso, ciência que não se contrapõe ao estabelecido. Para que serve? Para justificar a autoridade que já se constituiu como relação de poder prioritário? Não, a ciência serve exatamente para você aprofundar coisas que estão escondidas, para você descobrir ou inventar coisas que precisam ser inventadas e coisas que precisam ser descobertas. Eu falei assim, uma explosão de coisas. Não, é muito bom escutar tudo isso. Para vocês terem uma impressão. A gente fica assim, olhando assim, maravilhada, né? Quando a gente escuta uma pessoa falar assim com tanta propriedade, porque
como a gente estava discutindo hoje, sobre a questão das pesquisas em educação serem consideradas como científicas. E aí a gente vai entrar todo nesse embate de saber para você qual é a importância e o caminho de serem constituídas essas pesquisas em educação. Qual a importância de serem feitas pesquisas no campo da educação e quais os caminhos que nós podemos levar para que essas pesquisas sejam realizadas e sejam consideradas como científicas. Olha, é de tamanha importância na medida em que compreendemos que outras ciências não fazem o que a educação pode fazer na sua reunião em muitos campos. E a maior característica de tudo isso é promover um desenvolvimento humano inteligente, sensível, criativo, aberto, inclusivo, absolutamente inclusivo, porque todas as expressões fazem parte. Tudo aquilo que a natureza produz é múltiplo. Então, por que o ser humano também repete isso? É, da nossa parte, um reconhecimento de que precisamos vencer a ignorância, que precisamos difundir um conhecimento que dê sustentação ao ser humano da sua razoabilidade, da sua racionalidade, não racionalidade no sentido só da cabeça, racionalidade no sentido da compreensão de que nós podemos ponderar, moderar, equilibrar, agir de maneira justa, equânime, por isso nós podemos ser éticos, sempre. Então, o campo da educação eu vejo assim um campo privilegiado, apesar da sua fraqueza do ponto de vista epistemológico, porque não foi um campo que se constituiu com sua solidez própria, ele foi se constituindo ou através da psicologia, sobretudo, né, a partir da década de 60 do século passado, a psicologia influenciou muito, Piaget influenciou muito, Vygotsky influenciou muito, são grandes referências, não basta. Você também tem a matriz marxiana, que influenciou muito o campo da educação, uma matriz maravilhosa, necessária. A gente precisa ter a base dialética bem constituída para compreendermos que a história é conflito, é luta de classe, é luta de poder. É sim, isso é fato, mas não basta. A gente tem que ir mais além, precisa rizomar o pensamento, pensar nas complexidades que implicam nas afetividades, nas aprendizagens das éticas, que eu chamo a poliética, a ética ambiental, a ética social, a ética espiritual ou mental e a ética cibernética. Ou seja, a gente não tem que cuidar só do ambiente, tem que cuidar da sociedade, tem que cuidar dos valores espirituais que são produzidos nessa sociedade, são distintos, certo? Um pai de santo tem os seus valores espirituais, diferente de um monge tibetano. São valores espirituais grandiosos. Por que eu tenho que comparar? Por que eu tenho que dizer que um é melhor do que o outro? Por que eu tenho que demonizar um em favor do outro? Isso aí é guerra ideológica, que só faz sentido pela ignorância. Então, isso tudo é o campo da educação, que nos permite estar diante do humano, nas suas experimentações evolutivas, transformativas, de qualificação. Isso pode se pensar como uma ciência própria e apropriada, mas para isso a gente ainda tem que correr atrás. Nós estamos começando esse desenho, porque você tem ali a antropologia, que dá uma contribuição, psicologia, a própria administração, mas não basta, a gente tem que reunir, e por o meu esforço na teoriação polilógica é de reunir, para pensarmos também uma educação humana que atenda a essa emergência da abertura, da inclusão, da não homogeneização. Então, imagine uma educação, trabalhamos com isso, faço agora um trabalho com um grupo de extensão de uma escola rural, onde a gente acompanha os professores dessa escola rural, aqui de um município de Camaçarica da Grande Salvador. Então, a gente tem um pé na escola, um pé nessa educação básica, porque a educação para criança até a quinta série. Isso é tão rico, porque você começa a ver que você pode dar suporte para uma efetiva transformação do tecido formativo a partir do chão da escola. E que isso exige de nós decisão, organização, fortalecimento das nossas instituições, qualificação, cada vez mais, mas uma qualificação dialógica, capaz de se abrir para o inusitado, para o mistério, para a aventura que é existir, e existir com
Existe com os leões, com os macacos, os micos, os leões dourados, com as baleias e com os seres similares também. Ou seja, existe com todo esse conjunto de elementos que formam o mundo da vida. São muitas entidades. Uma árvore é uma entidade, o sol é uma entidade. Não é só o homem que é inteligente. Então, penso que a gente está num campo privilegiado, apesar de marginal. Uhum. É marginal porque não é reconhecido, porque as ciências humanas são fracas, são chamadas ciências fracas, ciências débeis. Quem é que diz isso? Aí você vai ver quem diz isso, são aquelas pessoas formatadas num horizonte extremamente monológico, extremamente homogêneo, não heterogêneo, que só pensam numa unidade assim, ideal, como se fossem números. Não, nós somos seres sensíveis, corporais, afetivos, frágeis, precisamos de muito afeto, muito cuidado. Nossa formação exige isso, né? Nós precisamos de atenção, sem o que nós não florescemos no sentido da plenitude, florescemos no sentido da negatividade, da destruição. Isso é complexo. Professor, isso que o senhor falou sobre a pedagogia, ela vem de vários outros ramos, tipo da psicologia, né, da antropologia. Isso significa que a educação ela é multirreferencial? A educação é multirreferencial também por isso, mas também porque cada contexto ele vai se realizar distintamente. Então, é multirreferencial também por essa razão. Mas, por exemplo, você tem um campo chamado pedagogia no campo da educação, que é uma ciência da educação. Então, a rigor, você tem isso como uma tradição moderna. Só que o modo como se constituiu essa pedagogia foi um modo multirreferencial, necessariamente. Agora, a multirreferencialidade vai além disso. Ela vai identificar a impossibilidade de um sistema reduzir o outro a si mesmo. Então, eu não posso ter uma referência uniforme que reduz o sistema do outro ou o meu sistema. A multirreferencialidade nega essa possibilidade. Quer dizer, cada sistema é irredutível, cada grupo de indivíduos, cada sociedade, cada aglomerado humano. Eu não posso reduzir esse conjunto de pessoas a um sistema que parece maior, mas isso é mentira. Então, a multirreferencialidade nos alerta para essa multiplicidade dos fenômenos de agenciamento, de acoplagens humanas, de relações humanas. Mas também nos diz que é um campo que tem tudo isso. Tem psicologia, tem antropologia, tem biologia, enfim, tem filosofia. Enfim, a gente vai colocando tudo aí. Necessariamente, até a própria formação do pedagogo é essa, né? Você tem uma área em que você tem todas essas filosofias da educação, psicologia da educação, antropologia da educação, mas isso também é da tradição moderna, que é fragmentar os saberes em disciplinas. A gente precisa ir além disso. A gente assim, na grade curricular a gente tem um pouco de cada coisa, a gente não tem o tudo. Isso. E não tem nada reunindo, não tem nada fazendo a síntese. Suponha, num período a gente tem, na nossa formação, no primeiro período nós tivemos filosofia da educação, já no segundo nós tivemos sociologia da educação e antropologia. E aí, no terceiro, estatística... Cada um vai falar a sua linguagem, nenhum se dialoga... Não, a gente quer algo mais do que isso, que é uma filosofia que reúna tudo isso, que é uma filosofia que pense a prática, que também é psicologia, mas não é essa psicologia aplicada. É psicologia porque nós somos seres psicológicos, mas não é uma ciência psicológica no sentido da ciência behaviorista que faz o experimento ali de laboratório para identificar tendências. Então, é um campo que a gente tem que reconhecer que é híbrido, mas isso não tira a sua possibilidade de se constituir como um campo unitário, apesar de estarmos distantes disso na atualidade. Porém, tem movimentos que estão reivindicando essa retomada de algo mais consistente. Porque aí você, por exemplo, eu trabalho muito com o eixo do autoconhecimento. Fundamental o eixo do autoconhecimento. O que é o eixo do autoconhecimento? Aí eu estou mexendo com a filosofia, mas estou mexendo com a psicologia, estou mexendo com a antropologia, a gente está mexendo com a sociologia, com várias dimensões. Todas elas fazem parte de um conjunto unitário que nos constitui. Nós somos vários
feitos de várias camadas. Então, por isso somos complexos. Não podemos nos reduzir a apenas uma coisa, apenas um olhar. Também porque isso seria vicioso demais, você só olhar para um lado, não ver o outro lado. Dentro da dinâmica dos processos aprendentes, a gente tem que sempre olhar de diversos ângulos, antes de chegar a uma conclusão em torno de algum fenômeno, de alguma questão. E é bom sempre olhar o reverso, até com um exercício. Estou olhando à frente, olha o verso. Veja aquilo que está sendo tecido ao revés, né? pelo lado contrário. Isso é muito rico, porque nos corrige da deformação do nosso olhar, que é um olhar viciado naquilo que ingenuamente percebe. Nós somos ingênuos no nosso olhar, a gente percebe ingenuamente, até se darmos conta de que somos ingênuos, tem que passar por um movimento crítico. Até o Paulo Freire trabalha muito bem isso, né? E trabalha esse olhar da consciência crítica em relação a essa consciência ingênua. E essa passagem da consciência ingênua para a consciência crítica através do trabalho, do diálogo, da investigação conjunta, da escuta. Quer dizer, não é nada imposto, é tudo participação necessariamente. Pensar uma educação sem participação, pensar uma educação militar, uma educação castradora, como essa que está aí na escola, um modelo que se presta para uma sociedade machista, reificadora de tudo isso que a gente critica, né? De uma sociedade fechada, de uma sociedade em que a mobilidade social é pequena, você parece que não pode sair de um lugar onde e ascender e florescer, não, parece que tem um controle, pobre é pobre, rico é rico, e isso fica estratificado. Absurdo, gente, nós somos humanos. Por isso que a gente tem que sonhar além das caixinhas. Tem que ver tem que olhar para além da caverna. Tem uma parte na filosofia que fala, eu não lembro direito se é o mito da caverna, que o pessoal só enxerga aquilo que está ali nas sombras e não consegue, e quando vê, sai daquela caverna e que vê todo o contexto que existe, todo mundo que existe por fora da caverna. E a sociedade em si, hoje, ela precisa sim de uma transformação, que eu acredito que a educação ela pode sim contribuir para isso. Deveria contribuir, né? Isso mesmo, a educação deveria ser uma educação dos sentidos, uma educação da inteligência, uma educação corporal, uma educação afetiva, porque nós somos seres afetivos. E aí sentimos rancor, sentimos raiva, sentimos felicidade, alegria, tudo são sentimentos que nos afetam. E a gente precisa dar conta disso. E é isso mesmo. Então, se a gente não fizer assim, o que nos resta? Eu acredito que a educação ela pode sim auxiliar a todas as pessoas ter a oportunidade de sair da caverna, de poder ver o mundo realmente de outras formas, de outros ângulos. Tem uma coisa muito interessante desse mito da caverna, porque você sai da caverna, legal, você começa a ver as coisas com muita clareza e diz, poxa vida, eu estava realmente iludido. Muito bom, chama-se dialética ascendente, você está saindo da caverna. O problema é quando você tem que fazer o movimento de volta, a dialética descendente. E aí, tudo que você vivenciou, você quer comunicar a quem não vivenciou. Então, o que acontece quando o prisioneiro volta no mito da caverna? Ele é apedrejado, ele é aprisionado, ele é esquartejado. Não acreditam nele, primeiro que ele está dizendo, ninguém viu. Então, o mais difícil da caverna é você sair, saiu, viu, é você voltar. E você volta, e você quer dizer, eis aqui, gente, eis ano Boa Nova, eu vou trazer aqui. Ou é assassinado, ou é expulso, como a história nos mostra isso. Não é só Sócrates, são muitos, aqueles que penaram na marginalidade por terem confrontado o status quo de alguma relação de poder. A gente tem que ter essa consciência de que sair da caverna, aqueles que ficaram na caverna vão querer se matar. Não, você está doido, ficou louco. Eu não vi, como é que você está dizendo uma coisa que eu não vi? Então é um mito poderoso esse mito da caverna até hoje, exatamente também por essa dinâmica de compreensão de que nós somos, tudo que nós percebemos em geral é ilusão, e a gente tem que se dar conta disso.
Então, para dizer, somos iludidos, não, para reconhecer os nossos limites espaço-temporais, perceptivos, sensíveis, nossa compleição neural, tudo isso é importante saber. Mas, sobretudo, para nos libertarmos dessa pretensão de acabamento, de totalidade, como se a gente tivesse que ser ideal. Não, não somos ideais, nunca seremos. Somos seres de fluxo, de passagem, de afetos. Notáveis, né? E isso que faz a humanidade ser bonita, senão ela seria terrivelmente um lugar, quer dizer, a humanidade é até um lugar de expiação, como parece ser para muita gente. É um lugar de sofrimento, um lugar de carência, tudo é difícil. Aliás, a vida é isso mesmo. Mas tem uma forma de agenciar, de reunir, que permite superar essa dureza e por uma colaboração, quase um sentido de colaboração. Interessante isso. Essa discussão me traz muita reflexão, sabe? Fico assim pensando no mundo, porque às vezes a gente fica olhando assim, mas o que é o certo? O que é o correto? Nós buscamos sempre olhar uma visão só, mas existem várias óticas, várias situações Exatamente. acontecendo. A gente tem que olhar muitos ângulos e reconhecer também o seguinte, por exemplo, a lógica do terceiro incluído, você lida com a noção do tempo. O tempo é assim, uma coisa que está cheia, ela vai ficar vazia. Uma coisa que está vazia, ela vai ficar cheia. Assim é o tempo. Então, do ponto de vista das relações humanas, uma pessoa prepotente, uma pessoa estúpida, uma pessoa insensível, mais na frente é só esperar. Ela vai ter que lidar com o reverso disso. Então, o nosso caminho é um caminho que tem que tender para a sabedoria, para a gente evitar as oposições, os conflitos polarizados. Se a gente não conseguir isso, a gente fica jogado na polarização. Aí sofre muito por isso. Enquanto a gente poderia superar pela inteligência esses desequilíbrios afetivos que nos caracterizam, né? E que tiram a nossa capacidade de aprender de forma assim poderosa. Não é só força, é poder, né? Nos dá poder do ponto de vista mesmo de um conhecimento a serviço, porque se o conhecimento não tiver a serviço, para que ele serve, né? Se o meu conhecimento não estiver sendo utilizado, não estiver tendo um benefício de alguma forma, para que ele serve? Serve para um ser isolado? Não. O indivíduo existe, mas o indivíduo é social. A gente pode até falar na estrutura do indivíduo. O marxismo não gosta, por exemplo, de estudar isso, mas eu acho que a gente precisa também desse aporte da singularidade no processo educativo. Mas esse indivíduo, essa singularidade é um ser coletivo, necessariamente. É um ser coletivo, é um ser que vive numa natureza. Então ele é um corpo, nosso corpo é contíguo ao mundo em que respiramos. Nosso corpo ele é uma extensão do mundo em que nós nos movimentamos. É uma ilusão achar que estamos separados. É uma ilusão mental, concebida por determinados antônios, determinadas barreiras, que são simbólicas. Então, é como dizer, temos muito a aprender como espécie, mas só podemos aprender também coletivamente, individualmente, mas coletivamente, partilhando. Então, compreender a linha do tempo. Se alguém é estúpido, se alguém pisa em alguém, vai ser pisado. Se alguém mata alguém, vai morrer. Se alguém dá um soco aqui, vai receber de volta. Gente, isso é uma lei da natureza. Se a gente entende isso, a gente tem que começar a aprender pela inteligência. Senão a gente vai aprender pelo sofrimento, que é muito negativo. Então, aprender pela inteligência significa dizer, poxa, como é bom amar o outro. Te liberta o outro. Você não cria nenhuma, você cria um fluxo de abundância. Então, amar o próximo é uma necessidade da própria vida. Então, não é um luxo, não é uma especialidade de alguém, é uma necessidade da própria vida humana, inteligente. Tem uma abertura para o outro, tem uma abertura para si mesmo, para o mundo. E por aí vai. Tem alguma pergunta que quer fazer?
Não, eu só fiquei pensando assim, né, nessas falas, ouvindo o senhor falar, a nossa cabeça fica borbulhando, né, porque é tanta informação. Mas, ao mesmo tempo, quando o senhor falou sobre essa consciência crítica, e aí eu fiquei pensando aqui, né, que esse caminhar da gente para a consciência crítica e levando em consideração o tempo que a gente está vivendo desse atual governo, eu começo a enxergar um pouco a pesquisa como um ato de resistência. Excelente. Acaba sendo, sim, necessariamente um ato de resistência, porque a pesquisa está lidando com algo que é reconhecimento, que é ética. Eu preciso de uma ética para reconhecer. Porque eu não penso uma pesquisa em educação sem ética. Eu acho impossível imaginar. Por isso que é diferente a pesquisa antropossocial de uma pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada não precisa ter ética. Alguém pode manipular a energia atômica e alguém fazer uso para destruir o ser humano e não sentir consciência pesada, como aqueles que manipularam a energia atômica gerando a bomba atômica. Estranho o nosso campo. Como é que a gente pode conviver com algo que não é adequado para a relação interpessoal saudável, de respeito mútuo? Como é que a gente pode admitir uma coisa dessa? Porém, sabemos que o comportamento humano é contraditório. Então, sim, acho que a pesquisa como ato de resistência é perfeito. A ciência como ato de resistência. O saber científico como um saber que não é um saber de opinião, mas é um saber fundamentado. Fundamentado em fatos, em evidências. Se não estiver baseado nisso, a gente vai para onde? Se a gente não acreditar em uma pessoa que tem um conhecimento, que eu reconheço que tem um conhecimento em química, e eu não sei química, eu preciso do conhecimento dele. Agora, eu não vou me meter a dizer o que eu não sei. Seria impróprio da nossa parte. Também, no campo da multirreferencialidade, a gente tem que ter esse cuidado de reconhecer as especialidades, para que a gente possa trabalhar em equipe, por exemplo, aproveitando as especialidades, porque as pessoas são diferentes. Alguém pode ter uma habilidade que eu não tenho, que vai ser necessário num trabalho coletivo, grupal. Então, é esse trabalho de integração que nos diferencia. E a pesquisa científica ela pode estar agenciando isso como resistência, sim. Então, a educação como resistência, sempre. Porque, se não for assim, que educação é essa? É escolarizando o mundo. Vocês já viram esse filme? Não, ainda não. Tomem nota. Escolarizando o mundo. Escolarizando o mundo. Nota aí, essa. Educação proibida. Já viram? Não. A listinha dos livros. É filme? É um documentário. O YouTube vocês acham. Escolarizando o mundo. Educação proibida. Quando sinto que já sei, já viram? Como? Não? Não. Vale a pena. Que é outro documentário sobre escolas alternativas no Brasil. Certo? Como construir uma escola alternativa. Como fazer uma avaliação alternativa, não essa avaliação punitiva. Então, esses filmes são instigantes. Veja a diferença entre educar e escolarizar. Escolarizando o mundo mostra o projeto dos Estados-nação modernos em relação à escola. Porque serve a escola para adestrar corpos para a indústria e para a guerra. É isso. Escolarizar é mais ou menos isso, adestrar corpos para a indústria e para a guerra. Então é diferente educar de escolarizar. Pensemos no educar como ato de resistência, escolarizar como ato de manipulação. Escola sem partido. O que é isso, gente? Que coisa absurda é essa? Que deformação é essa? Que tumor? Que é algo nefasto, mas que atende a uma ideologia que a gente sabe qual é, que é uma ideologia fascista, terrível, que usa da religião, da religião mais baixa, porque é a religião da massa, é a religião em que você diz uma coisa e as pessoas acreditam. Alguém diz que Deus, pátria, família, e as pessoas acreditam, como se ele estivesse falando, eu acredito em Deus. E daí? Se você tivesse um senso crítico, você pergunta, e daí? Você acredita em que Deus? Que Deus é o seu? Caberia essa pergunta. Pátria, o que é isso? O que é família? A família tradicional é a única família?
papai e mamãe é a única família? Por quê? Que Deus foi esse que construiu algo tão absurdo, tão restritivo? Esse Deus não é o meu Deus, é o seu. Um Deus que pune, um Deus que se vinga, um Deus que prende, que castra. Que Deus é esse? Eu conheço o Deus do amor. Se é o Deus do amor, como é que ele vai excluir? Como é que ele não vai incluir? Enfim, a gente tem que ficar muito atento, né, a esses jogos. E aí a educação como ato de resistência, a ciência e a educação como atos de resistência, sabendo que não estamos escolarizando. Se estivéssemos escolarizando, estaríamos enquadrando as pessoas para atenderem a um regime digamos, vigente de dominados contra dominantes, de senhores e escravos. É o que acontece hoje com o modelo econômico do país. Houve uma diminuição do índice de desemprego, por quê? Vou ali atrás, naquela coisa, eu vejo o que está acontecendo. Construíram um supermercado aqui atrás, onde tinha uma área com árvores. Em poucos meses virou um açaí. Esse tipo de emprego está sendo oferecido. Aí você diz, as pessoas agora têm emprego. Que emprego? Quais são aquilo que as leis trabalhistas garantiam como direitos? Não tem. Pode ter que trabalhar domingo, não tem férias, enfim, e você está chamando isso de emprego? Então, sem uma revolução na educação, como é que a gente pode agenciar essas coisas? Diz, você é comunista. Sim, o que é ser comunista? O que é ser comunista? Não, o que é ser de esquerda ou de direita? Então, você diz, uma pessoa de direita é uma pessoa que está com tudo no lugar, né? Que tem dinheiro, que é rica. Você imagina assim, uma pessoa de esquerda é uma pessoa que está buscando o sentido da vida numa intensidade de luta e de conquista, que a vida é assim mesmo, né? Quer dizer, eu estou dando um exemplo de como nós somos dominados, né, por uma ideologia estranha que, ao invés de acolher aquilo que é a potência da diferença, tenta homogeneizar, tenta enquadrar, tenta aplicar o que é hoje a sociedade da vigilância. Hoje, nossa sociedade é uma sociedade da vigilância, do controle. E cada vez isso é mais evidente. Todos nós somos caçados por onde andamos, basta que o celular estar ligado, sabe onde estamos. Automaticamente, todos os nossos dados vão para uma nuvem e podem gerar o nosso algoritmo pessoal, e geram o nosso algoritmo pessoal, porque cada um tem o seu, e varia de acordo com as idiosincrasias de cada um de nós. Isso vai para um banco de dados que é manipulado por grupos com interesses específicos, sobretudo econômicos. Aliás, vivemos uma sociedade capitalista que só pensa em ganhar dinheiro, não pensa em promover sociedade, não pensa em promover humanidade, não está nem aí para isso, né? Em ser justo, em oferecer dignidade ao trabalhador, enfim, não, isso aí é um país como o nosso, é um país de escravos, que deve oferecer essa mão de obra, e nós vamos ficar quietos em relação a isso. Para que a gente estuda? Para entender que não pode ser assim, que isso está errado, que isso é injusto. E aí? Ficamos fortes na medida em que compreendemos isso, e ficamos perigosos, é evidente. Claro que eu comecei a pensar que o cara que saiu da caverna é um perigo. Ele está vendo o que os outros não estão vendo. Claro, ou ele é eliminado, ou ele vai criar uma revolução que vai modificar o comportamento daquele grupo de escravos que estão ali, aprisionados na ilusão de perceberem as coisas, ou seja, uma projeção. Na verdade, as pessoas percebiam uma projeção como realidade. Então, eu estou vendo as sombras projetadas naquela parede como a realidade, né? Essa seria a metáfora. Eu acho que é por aqui a gente finaliza, né? Sendo contemplada. Com certeza, muito contemplada. Professor, nós gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade. Vocês querem água, alguma coisa? Eu quero uma aguinha, professor. Não quero não, obrigada. Você quer? Agradecida. Só muito agradecida por aceitar participar e
abrir a sua casa, suas experiências. É um prazer, suas gente. Ainda mais vivências. Meira Arapiraca, o que você fazia por Meira Arapiraca é uma pessoa queridíssima. A pessoa de Né, a pessoa queridíssima. Imagina, ainda vocês são extensões disso, né? Coisa boa. Muito, muito obrigada. Imagina, Estamos então, é um muito prazer, agradecidas. imagina. Eu fico lisonjeado. Acho que é importante vocês estarem fazendo essa pesquisa para se fortalecer em relação à ação de resistência. Entende? Porque você tem que ser isso mesmo, sonhador em termos de justiça humana. Porque senão o que nos resta? O bem-estar pessoal, para quê? A vida não vale o bem-estar pessoal. O bem-estar pessoal não é coisa nenhuma se não houver uma doação em relação a algo maior. Né? E aí o sonho da educação, a gente tem que pensar a educação como um plano de ação revolucionário que está propondo agenciamentos inteligentes, criativos, outros que solucionam os problemas humanos e não criam mais problemas para a humanidade.